que entendemos por responsabilidade? Estamos cientes das consequências de nossas ações e mesmo de nossas omissões? Da nossa interferência na vida dos outros seres? Nos tornamos capazes, em virtude de nossa própria obra, de destruir a nós mesmos e ao planeta em que habitamos. Desaparecer. Diante deste excesso de poder, torna-se urgente ampliar os horizontes da responsabilidade, repensar o nosso estar no mundo. Esta série traz uma reflexão filosófica sobre a ética do agir humano, com a contribuição do direito, da política, da psicanálise, da cultura. O ritmo e o modo do crescimento econômico e tecnológico afetou todos os setores da vida. Se por um lado gerou o desenvolvimento, por outro trouxe à luz a necessidade e a urgência da sustentabilidade. Entra na ordem do dia a ideia de um direito próprio da natureza e das futuras gerações, de seres humanos e não humanos. Responsabilidade é hoje a tradução da necessidade de amadurecer e ponderar com lucidez e serenidade as consequências das decisões que tomamos, dos compromissos que fazemos. Trata-se de uma nova ética, a ética da responsabilidade. A ideia que está na base da proposição deste módulo, ela nasceu depois de uma conferência do filósofo Peter Sloterdijk, quando então eu fui despertado para uma reflexão a respeito dos novos contornos do conceito de responsabilidade no mundo contemporâneo. Cito um pequeno trecho dessa conferência em que o Sloterdijk alude à obra do arquiteto americano Richard Buckminster Fuller. Portanto, planejadores, arquitetos e engenheiros, tomem a iniciativa. Ponham mãos à obra e, antes de qualquer outra coisa, trabalhem juntos. E não procurem lucrar à custa dos outros. Todo o sucesso dessa espécie torna-se crescentemente de curta duração. Aí estão as leis sinergéticas, segundo as quais a evolução procede e que procuram esclarecer para nós essa evolução. Elas não são leis feitas pelo homem. São as leis da integridade intelectual infinitamente generosas que regem o universo. E tão importante quanto a citação é o desenvolvimento que o próprio filósofo dá ao texto que ele acabava de citar. Esse desenvolvimento é o seguinte: temos de evitar reduzir essa afirmação, a de Buckminster Fuller, à ingenuidade que ela contém. Se o grande autodidatismo devesse chegar tão longe a ponto de manter dentro de seus limites as emissões da ignorância, isso só poderia acontecer graças à integridade intelectual daqueles que assumem hoje a responsabilidade por seu saber positivo e por seus prognósticos sombrios. Essa frase me despertou a atenção para um fato muito importante, a saber que a honestidade intelectual em nossos dias está colocada em razão direta da responsabilidade assumida, tanto pelo saber efetivo que nós temos, quanto por aquilo que nós não sabemos, mas temos condições de prognosticar ou de prever. O fato dele recorrer a esta passagem de Buckminster Fuller é muito significativo, porque justamente no final da sua conferência ele recorre a uma metáfora. Qual é o sentido desta metáfora aqui da nave espacial chamada Terra? Eu diria que num primeiro momento ele se refere aos técnicos em geral.
Isso é, aos arquitetos, aos engenheiros, aos planejadores, aqueles que, no interior dessa metáfora, seriam, por assim dizer, os comandantes e a tripulação da aeronave. Mas como nós estamos todos nesta mesma aeronave que se chama o planeta Terra, a referência é feita não só aos técnicos, mas ela é feita também a cada um dos passageiros que se encontram nesta nave. E o que é mais curioso, a própria nave. É preciso que o próprio sistema de navegação se mantenha, de alguma maneira, em boas condições. Ora, é por isso que, na verdade, a metáfora de Sloterdijk é um pleito pela responsabilidade social do indivíduo, de cada um de nós, que habita uma sociedade que foi planetariamente unificada, portanto, é uma sociedade mundial, desse o sentido da nave Terra, e foi unificada pela ação combinada da cadeia do mercado e do desenvolvimento técnico-científico. Ou seja, a metáfora da nave espacial Terra sugere, portanto, que nós estamos implicados em uma responsabilidade que se coloca em regime de urgência. O que há de novo a exigir que nós repensemos a responsabilidade nos nossos dias? Professor Jacói, você muito bem trouxe para o primeiro plano a preocupação não com a responsabilidade que recai sobre esses técnicos que estariam dirigindo essa nave Terra, nessa metáfora filosófica, mas sobre cada um dos indivíduos que a habitam. Ao mesmo tempo que isso é verdade, parece recair sobre os ombros de alguns desses indivíduos que não são nem exatamente aqueles técnicos que a dirigem, nem cada um desses indivíduos que faz parte dela, uma responsabilidade peculiar, a saber, os intelectuais, que se dispõem a pensar sobre essa nave, sobre esses processos, sobre esses mecanismos todos, e esses prognósticos sombrios, que também não recaem apenas sobre os técnicos. Assim. Como você vê nessa nave, não apenas os indivíduos e os técnicos, mas especialmente esses intelectuais? Depois de toda a crise dos valores que atravessa a sociedade contemporânea, depois da perda de validade, da perda de cogência das nossas grandes referências valorativas, que sempre nos deram a orientação para o nosso agir e para o nosso pensar, Nietzsche diz, bom, uma coisa ficou. A nossa última virtude é justamente a probidade intelectual. Compelidos por ela, nós somos obrigados a intervir nesse debate. Nós, quem? Nós, os intelectuais. Esses assumem uma responsabilidade, tanto por aquilo que eles sabem, né, isso é uma posição que o Sloterdijk defende o tempo todo, quanto por aquilo que eles são capazes de prognosticar. E aqui, obviamente, o prognóstico sombrio é a catástrofe, tal como ela é refletida a partir da obra de Hans Jonas. A ideia de que o processo de desenvolvimento técnico-científico, que se autonomizou em relação à sua dinâmica e também à sua própria lógica, e escapou do controle dos seus supostos sujeitos, este direcionamento autonomizado da dinâmica e da lógica do progresso tecnológico nos aproxima da catástrofe ecológica. A responsabilidade pelos prognósticos sombrios é uma responsabilidade que concerne não mais agora, como você bem notou, aos comandantes e à tripulação, quer dizer, aos técnicos, aos engenheiros, aos designers, mas aqueles que têm a missão de pensar e de indicar os rumos que podem ser percorridos do ponto de vista do agir, tanto individual quanto coletivo. Nós passamos por transformações nos nossos modos de vida, na nossa postura em relação ao mundo, que são modificações determinadas, em última instância, pelo desenvolvimento científico e tecnológico,
E estas transformações impõem tarefas completamente inusitadas para a reflexão ética que nós herdamos da tradição. E estas transformações que produzem tais consequências, elas se desdobram em duas vertentes. Na vertente do objeto do conhecimento e na vertente do sujeito do conhecimento. A transformação mais significativa no plano do objeto do conhecimento, eu a detecto na emergência e, ao mesmo tempo, na relevância adquirida pelo conceito de sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos. O conceito de desenvolvimento sustentável apareceu como tal a partir do documento Nosso Futuro Comum, conhecido como Relatório Brundtland, firmado em 1987 pela ONU, e foi incluído entre os princípios da Constituição Federal Brasileira em 1988. Tanto no documento, o relatório Brundtland, quanto a Agenda 21, o centro das preocupações estava ocupado com fenômenos como o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, mas também pela responsabilidade pela produção de tais efeitos, tanto no âmbito da ética privada quanto da ética pública. We have been the most successful species ever. We are now a species out of control. Our very success is leading us to the dangerous future that has brought us here. No que diz respeito à ética pública, particularmente, porque as políticas ambientais de longo alcance não podem mais, responsavelmente, deixar de considerar o descompasso entre a velocidade das mudanças e a capacidade de avaliação de suas consequências. Estou querendo dizer com isso que a natureza passou a ocupar o centro da reflexão sobre o nosso modo de agir, isto é, o centro da reflexão ética. Desde a Grécia, uma coisa é a natureza, uma coisa é o âmbito da physis, outra coisa é o âmbito da polis, ou seja, a ética diz respeito à polis e não diz respeito à physis. A ética ocupa-se das interações humanas e não das relações do homem com a natureza. Ora, nós vemos que esses grandes documentos, que praticamente determinam um novo paradigma para a postura no mundo, consideram fundamentalmente a necessidade de nós alterarmos a nossa relação com a própria natureza, com os próprios recursos naturais. E, sobretudo, exigem de nós uma preocupação constante, uma vigilância incessante com o equilíbrio ecológico. Tanto é assim que esse equilíbrio ecológico é pensado, não somente aqui na Constituição brasileira, mas na grande parte dos outros documentos constitucionais e de documentos firmados por Estados membros da Organização das Nações Unidas, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Adquire, portanto, o status de um direito a ser reconhecido não somente para a geração atual, mas também para as gerações futuras. No próximo bloco, a visão antropocêntrica e a mudança de paradigma. Nossa história foi regida por uma visão antropocêntrica, o homem como centro do universo. Numa ética em que os únicos seres morais são exclusivamente seres humanos e do aqui e agora, onde cabem os direitos da natureza e o das futuras gerações humanas e não humanas? Há um tipo de responsabilidade agora que parece ser totalmente nova. De que modo eu sou responsável por aquilo que competirá às gerações futuras? Por que eu sou responsável por uma estrutura que não me dirá mais respeito? Eu não estou mais lá, eu não sou mais agente nesse mundo. As nossas éticas herdadas da tradição
são essencialmente antropocêntricas. O homem é visto como a coroa da criação. O homem nomeia as coisas da natureza, ele, ao nomeá-la, também se apropria delas. Isso encontra a sua projeção na filosofia, digamos, da tensão entre os espectros opostos, o empirismo por um lado e o racionalismo por outro. Tanto Bacon quanto Descartes, qualquer que seja a tensão e a oposição entre eles, comungam do seguinte ponto: o homem deve tornar-se senhor e possuidor da natureza. Precisamente através da razão, do progresso das luzes, da ciência e da técnica, ele deve colocar a seu serviço, a serviço dos seus interesses, os recursos da natureza. Com isso, ele vai se tornar capaz de construir uma sociedade absolutamente justa com base nos progressos da razão. Precisamente isto que se encontra em xeque quando nós percebemos o resultado que advém do desenvolvimento deste programa, né? Justamente a realização, não o fracasso desse programa, é que é o grande perigo. Porque ele torna manifesto que esta utopia de tornar-se o senhor e o possuidor da natureza revela, no seu desdobramento histórico, possibilidades, digamos assim, absolutamente destrutivas. Nós somos hoje capazes, e não apenas em termos teóricos, de destruir várias vezes essa nossa célebre nave Terra. Por isso, a questão da preocupação com as novas gerações. Perfeito. Conservar para novas gerações, em primeiro lugar, de seres humanos, mas não só de seres humanos, porque os seres não humanos que integram a natureza, em uma concepção não antropocêntrica da natureza, exigem também a sua própria preservação. Não devem mais ou não podem mais ser vistos como simplesmente algo posto à disposição da ação humana indiscriminada, colocado de maneira absoluta a serviço dos interesses humanos. A questão da sustentabilidade mostra que alguma coisa de novo aconteceu, que nós passamos a incluir a natureza no horizonte da nossa responsabilidade, da nossa responsabilização. Para que a gente tivesse chegado até lá, a nossa reflexão filosófica talvez tenha estado um pouco, digamos assim, em retardo em relação à percepção dos próprios cientistas. Com a teoria quântica, não apenas é descartada a possibilidade de se descrever uma realidade independente do observador, como o próprio alcance dos conceitos clássicos torna-se problemático. Como partícula e onda, meras metáforas que visam expressar, à maneira dos poetas, um estado de coisas que foge à nossa intuição. Isso significa que ocorreu uma substituição da nossa concepção intuitiva de mundo por aquilo que Heisenberg chama de uma natureza tecnicamente produzida, explicitada mediante abstrações que não podem ser diretamente traduzidas em conceitos intuitivos. A frase de Aristóteles no De Anima, segundo a qual, de algum modo, a pedra está na alma, alma no sentido grego, né, do intelecto, né? De algum modo, aqueles elementos da natureza que nós somos capazes, pela percepção, né, de conhecer, Aristóteles e os antigos julgavam que, de alguma maneira, eles estavam em nós, eles pertenciam a nós por esse mecanismo de apropriação. Preciso. De que modo esse universo sui generis que a física quântica é capaz de compreender, né? De que modo eles estariam em nós, se até mesmo a ideia de ondas não é mais do que uma metáfora. Essa é a transformação. E veja que curioso, né, que Heisenberg diz aqui metáfora que expressa a maneira dos poetas.
à maneira dos poetas. Enquanto existe uma pequena razão para pensar que a ciência moderna tem exercido uma influência direta, digamos, sobre os discursos artísticos a respeito da natureza, agora, no entanto, as mudanças básicas na ciência moderna, ele está pensando na física quântica em particular, têm de ser consideradas como expressões de mudanças na nossa própria existência e, portanto, como afetando qualquer domínio da vida. Ora, isso afeta, portanto, não somente a nossa imagem da natureza, mas a nossa imagem da própria subjetividade. Afeta todos os domínios da vida. A nossa captação de sinal de Wi-Fi, né, wireless, ela depende de certas tecnologias desenvolvidas a partir de conhecimentos desse universo quântico, certo? É uma transformação que a gente até consegue acompanhar quando traduzida dessa maneira mais trivial. Agora, de que modo isso impacta a nossa subjetividade? Que uma coisa é eu pensar, ok, agora eu tenho telefone, eu vivo conectado, eu recebo mensagens o tempo inteiro, tá, isso muda um pouco o meu jeito de funcionar. Mas o que está em jogo aqui e o que está em jogo para o senhor é algo mais grave do que simplesmente dizer que as pessoas passam o tempo inteiro conectadas. Se nós assistimos a uma transformação no polo do objeto, quer dizer, se a nossa imagem da natureza não é mais a mesma, como é que fica a nossa imagem de nós mesmos? Existe uma espécie de encavalamento entre sujeito e objeto, que é uma consequência do desenvolvimento da tecnociência. Tudo aquilo que até hoje era considerado como um predicado do objeto passa a fazer parte do próprio sujeito. E aquilo que era considerado como um predicado da natureza subjetiva passa a ser parte do próprio objeto. Por exemplo, o nosso sistema nervoso, o nosso código genético, o nosso computer cortical, os nossos sistemas linguísticos, inclusive as nossas próprias formas de organização de vida social. Tudo passou a fazer parte da natureza de tal modo que nós temos hoje ciência da ciência, assim como fazemos ciência da natureza. Os próprios objetos são dotados de linguagem própria. E, portanto, conhecer os objetos significa traduzir os objetos. Essa sua referência ao celular é precisa nesse sentido. Ou seja, há uma imanência de inteligência no plano dos objetos. Ao mesmo tempo, nós objetivamos inteiramente características que eram próprias da personalidade. Como, por exemplo, o nosso sistema de cognição e, sobretudo, o genoma. Ou seja, estão aí as ciências cognitivas, os estudos dos processos de inteligência artificial, a neurociência, as pesquisas em nanotecnologia, as descobertas novas da genética, da biologia molecular, despertam uma suspeita de que este tipo de objetivação da natureza, que inclui nela agora o próprio sujeito, pode ter consequências que afetam diretamente o âmbito da nossa responsabilidade. Ora, as implicações éticas desses desdobramentos levam à erosão das imagens religiosas e metafísicas que embasaram a autocompreensão ética da humanidade. E, à sombra dessa erosão, despontam fantasias ou hipóteses como aquelas da transhumanidade, da troca de carbono por silício, que tornaria potencialmente imortal o corpo humano. Eu diria que, nesse nosso panorama, nós podemos distinguir duas tendências filosóficas principais. Uma delas, bastante difundida, que é aquela que não abre mão do antropocentrismo próprio das éticas tradicionais, mas o limita e atribui relevância ética e, por conseguinte, valores, direitos e prerrogativas, não apenas a seres humanos, mas também a outras espécies naturais.
e também ao conjunto dos ecossistemas. Mas levar em consideração espécies não humanas para esta vertente está sempre atrelada ainda à atribuição de uma posição privilegiada para o homem no interior da natureza. Ou seja, se nós devemos levar em conta os recursos da natureza nos nossos cálculos em termos de ação, e, portanto, atribuir a eles alguma significação ética, isto só acontece atrelado e subordinado aos interesses humanos. Aqui, uma vertente, a outra, que é menos representada, mas mais radical, e, a meu ver, que se coloca em uma sintonia mais direta com as exigências pensadas no conceito de sustentabilidade, é aquela que aparece no filósofo Hans Jonas, em particular no seu livro O Princípio Responsabilidade, tentativa de uma ética para a civilização tecnológica. Lá, a preocupação com a sustentabilidade vai tão longe a ponto de Jonas reconhecer um direito próprio à natureza e aos entes naturais, assim como um direito próprio a seres não existentes ainda, como as futuras gerações de seres humanos e futuras gerações de seres não humanos. Pensar o homem não como esquizofrenicamente desligado da natureza, mas absolutamente integrado nela e dependente dela, de tal maneira que a conservação das espécies naturais é um dever humano que tem como sua contraface um direito próprio da natureza, e não porque ela serve aos interesses humanos. Isso me parece ser um enorme avanço. Uma posição como essa, tão radical e tão inovadora de Hans Jonas, impõe-se para nós, isto é, justamente para aqueles que estão, digamos assim, incumbidos da missão de pensar por que que ela se impõe a nós como um dever. Precisamente pelo poder cumulativo de destruição da tecnologia. Precisamente porque nós podemos destruir todas as condições de existência no planeta Terra, o conjunto da natureza passa a ser incluído na esfera de responsabilidade do agir humano, sobretudo no âmbito de competência da comunidade científica. No próximo bloco, ética diante do avanço da tecnociência. Essa ampliação de horizontes para a responsabilidade não limitada aos interesses humanos une o bem humano com a causa da vida em sua totalidade, ao invés de contrapor de maneira hostil esses interesses e a causa da vida em geral, conferindo, então, à vida extra-humana seu direito próprio. Seu reconhecimento significa que toda extinção arbitrária e desnecessária de espécies se torna, já em si mesma, um crime. Eu gostaria de tomar a liberdade de fazer aqui a leitura daquilo que Hans Jonas chama de imperativo categórico da sua nova ética. O imperativo de uma ética da responsabilidade dispõe, escreve Jonas, age de tal maneira que os efeitos da tua ação não sejam destrutivos da possibilidade de uma autêntica vida humana futura na Terra. Esse imperativo, agora não é o texto do Jonas, assim, minha própria interpretação, ele não se restringe apenas ao comportamento dos indivíduos singulares, dos indivíduos privados. Mas ele se refere a sujeitos éticos que a tradição não conhecia. Por exemplo, os grandes conglomerados, as organizações multilaterais, os grandes fundos econômicos, a grande indústria,
os órgãos de pesquisa, todos aqueles que são agentes que produzem um certo tipo de ação que implica o âmbito, em primeiro lugar, mais afastado e mais remoto do que aquele que está implicado na nossa relação enquanto indivíduo privado singular. E, outra coisa, este tipo de agente coletivo, na verdade, né, produz um agir e um curso de ação cujos efeitos se propagam no espaço e no tempo. De tal maneira que o resultado, por exemplo, da introdução de uma novidade tecnológica hoje não produz efeito somente em Mariana, não produz efeito somente em Chernobyl, mas em toda a superfície do planeta. E mais, efeitos perduráveis. Apenas a novidade tecnológica de que agora nós, como seres humanos, somos capazes de, por meio dos aparatos técnicos que nós temos, né, de destruir o planeta, apenas isso é suficiente para transferir, não para nós, seres humanos, não para nós que temos a capacidade de montar a bomba e apertar o botão, mas para os entes ao nosso redor, os rios, as plantas, os animais extra-humanos. E também há formas de organização nossas, indivíduos, né? Como corporações, empresas, grupos de pesquisa, como você mencionou. Apenas essa novidade tecnológica é capaz de transferir a eles direitos e responsabilidades. Eu vou fazer recurso aqui a uma metáfora outra vez, né? Se as éticas antropocêntricas viam o homem como a coroa da criação e, portanto, como o senhor da natureza, esta proposta de Jonas muda fundamentalmente esta imagética, vamos dizer assim, mas sem romper com os elementos da nossa história. Ao invés de pensar o homem como senhor da criação, o homem é pensado como uma espécie de administrador. Quer dizer, cabe a ele a responsabilidade, justamente a ele, que é um ser de consciência e de intencionalidade, a responsabilidade pelo cuidado, pela cura. Ele é uma espécie de curador destes recursos, dos quais ele próprio é constituído. Se você pensa que você é fundamentalmente o funcionamento metabólico do seu organismo, você vai ver que você e o peixe, e a begônia, e etc., são exatamente, vamos dizer assim, para usar a imagem do Buckminster Fuller, são equipamentos da nave Terra. E, logo, ela precisa desses equipamentos para poder continuar funcionando. A diferença é que você governa o timão da nave e, portanto, você tem responsabilidade pelo bom funcionamento do equipamento. É isso. Este é o seu papel. Não é porque você dirige a nave, é porque você faz parte daqueles que estão lá dentro da nave. E a nave não vai poder funcionar sem a sua direção. A postura de Jonas, ela evoca dois grandes valores da nossa tradição. Em primeiro lugar, humildade. Ou seja, deslocar-se de senhor do universo para curador de recursos finitos é, de fato, uma ferida narcísica particularmente dolorosa para nós que estamos acostumados a ter a natureza colocada ao serviço dos nossos interesses. Nós somos gestores de recursos finitos e temos responsabilidade por essa gestão. Segundo lugar, autarqueia. Bom, esse é o ponto mais central do pensamento de Jonas. Por quê? Porque, digamos, a ilusão de que todos os nossos problemas, macro e micro problemas, podem ser resolvidos por meio da invenção de novas tecnologias,
isto é, de um poder prometeico da própria tecnologia, leva a uma espécie de necessidade de atualização compulsória de todos os nossos equipamentos tecnológicos. Nenhuma sociedade tecnologicamente desenvolvida continua existindo como sociedade desenvolvida, única e exclusivamente mediante atualização compulsória do seu arsenal tecnológico. Ora, toda compulsão é uma patologia. Toda compulsão é uma perda de controle sobre si mesmo, é uma perda de autarquia. Portanto, a admoestação de Jonas é uma potência sobre a compulsão à reprodução do movimento que leva ao perigo da devastação. Ou seja, a humildade gera uma ética do medo e do cuidado. É justamente porque aquilo que nós temos é muito valioso, é que nós precisamos ter medo das consequências daquilo que a gente deve causar. Perda de autarquia e delírio de onipotência. É disso que nós devemos nos curar. Jonas nos indica, digamos assim, pontos de vista que eu considero da mais alta relevância. Uma transformação profunda da nossa própria autocompreensão ética passa a ocorrer a partir do momento em que nós consideramos todos os nossos componentes, inclusive os nossos talentos e capacidades, não como algo que não é posto à nossa disposição e nem posto à disposição de ninguém, mas como algo que nós mesmos fazemos, isso é, mérito nosso. A partir daí, de fato, instaura-se um delírio prometeico. Ou seja, nós nos tornamos parceiros de Deus, mesmo do Deus morto. Ora, isto é um perigo. E se nós não nos convencermos de que, de fato, nós estamos em face de uma ameaça muito grande, gerada pelo nosso próprio delírio de onipotência, ou seja, que nós perdemos com isso uma das condições que deu sustentação à nossa própria ideia de liberdade. Ao longo da história, nós vivenciamos a nossa liberdade em relação a alguma coisa que não está posta à nossa disposição. Isso é a nossa existência como seres no mundo. Se isto for ameaçado, realmente nós teremos, de fato, muitos motivos de temor. Talvez a gente pudesse retomar a virtude da modéstia e se lembrar que Friedrich Nietzsche já havia dito isso no século XIX, dizendo: o homem é o animal não fixado. O homem é o animal cuja natureza consiste em uma permanente mutação. Do Paleolítico à era atômica e daí por diante. O problema é a responsabilidade por isso. No próximo bloco, o despertar da responsabilidade. Por um lado, o poder fazer, fomentado pelo desenvolvimento tecnológico, colocou o ser humano em condições teóricas e práticas de destruir inteiramente suas próprias condições de existência no planeta Terra, inclusive o próprio astro que habita. Por outro lado, temos atualmente a emergência e atuação de novos agentes ou sujeitos éticos. A ação humana não é mera reação, nem se esgota em comportamento. Ela implica, quando autêntica, a possibilidade infinitamente aberta de um novo começo para o existir humano no mundo. Por aqui tem tido uma conversa aqui online, tem um debate aí acontecendo. Uma das questões que surgiu, a Isabelle perguntando, né, preocupada com a autodestruição da humanidade. O fato de que nós descobrimos no século XX que nós somos capazes da total aniquilação do outro por forma de genocídios sucessivos praticados no século XX, e cujo exemplar mais impactante é a Shoah, é
de fato, o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, quão decisivo foi essa virada, o grau de consciência milimétrica, meticulosa a respeito da nossa capacidade de destruir completamente alguns seres humanos para dar esse salto para a nossa capacidade total de autodestruição. Tanto Heidegger quanto Arendt, sobretudo Arendt no que diz respeito às suas análises dos sistemas totalitários, perceberam que uma racionalidade exclusivamente utilitária e instrumental efetivamente é devastadora. Extermínio, digamos, deliberado, planejado, né, de seres humanos aos milhares, aos milhões, durante o regime nacional-socialismo, é um exemplo tétrico. Aquilo que depois se tornou o genocídio de populações inteiras, ou quase integralmente, inicia-se precisamente com a introdução de medidas eugênicas, na medida em que elas são pensadas como políticas públicas, políticas de Estado, cujo propósito é melhorar e aperfeiçoar o equipamento genético das suas respectivas populações. Pior, os estados nórdicos não comprometidos com o nacionalsocialismo e antes mesmo do triunfo de Hitler, adotaram, por conta própria, Sim. voluntariamente, Sim. convictos, as mesmas medidas eugênicas. Uma outra coisa é que este fenômeno da eugenia hoje, colocado nos quadros de uma economia de mercado, tal como nós a conhecemos agora, pode ser atrelado à lógica puramente mercantil. Eu não estou falando apenas em preferências narcisísticas aqui, de gente que vai querer ter filho de olho azul, de 1,80 m de altura, etc. Eu estou pensando num problema que eu acho que é da maior relevância. Uma das características fundamentais da tecnociência contemporânea é que aquilo que ela descobre é imediatamente cooptado e passa a ser não apenas algo tornado disponível, mas algo a ser compulsoriamente empregado. Veja, por exemplo, toda a questão dos equipamentos de informática hoje, a tal da obsolescência programada. Se você não tiver um equipamento de última geração, você simplesmente não existe mais. Você está desconectado com o mundo. As pessoas que são digitalmente analfabetas hoje são pessoas que são cidadãos de segundo plano. A responsabilidade por um plano de vida que encontra a sua última referência, o seu supremo bem, no hedonismo e no consumo, é uma forma de autodestruição da humanidade nas condições em que nós nos encontramos hoje. E se existe algum tipo de lugar ainda que o intelectual pode ocupar, ou de papel social que ele possa vir a desempenhar, a meu ver, seria justamente esse, de tentar fazer todos os seus esforços, empreender todos os seus esforços para marcar uma certa distância em relação ao seu presente, de modo a poder vislumbrar e discernir quais são os traços deste presente que permitem a identificação de algum sentido. E, para isso, ele não pode estar inteiramente confundido com o seu próprio tempo. Não pode estar inteiramente colado com o seu próprio tempo. Ele não pode ser o porta-voz das exigências desse seu tempo e somente dele. Para Nietzsche, e talvez ele tenha nisso percebido uma característica que, desde então, está gravada no destino dos intelectuais, só pode ser
contemporâneo quem não é absolutamente identificado com o seu próprio tempo. Voltando lá ao velho Platão, é somente através de um exercício de ironia, esse tomar distância e desconfiança em relação ao seu próprio tempo, que ele pode ser justamente a má consciência do seu tempo. Que ele pode perceber o que existe de arcaico no contemporâneo. O que existe de arcaico no nosso mundo altamente tecnologizado é justamente o fenômeno da compulsão. A compulsão, que é uma espécie de patologia arcaica de perda de domínio de si, talvez seja a marca registrada do nosso tempo. E para perceber isso, a gente precisa pular para fora da compulsão, ou seja, ser extemporâneo. Um intelectual que não faz isso está condenado a ser tragado, devorado pelos modismos e pelos automatismos do pensamento do seu próprio tempo. Quanto de frustração corporativa existe nessa análise tão dura e tão sombria que os intelectuais e os filósofos, especialmente da segunda metade do século XX, fazem em relação ao mundo da técnica e a essa tecnociência? A hipervalorização dos técnicos e dos designers é em grande parte devida à sua extraordinária capacidade de instrumentalização. Ora, a filosofia digna deste nome é não instrumentalizável. E precisamente porque ela é não instrumentalizável é que ela mantém o seu potencial emancipatório. Ou seja, é precisamente porque ela não serve a nada, a não ser ao compromisso com a própria probidade, como diz o Sloterdijk e como diz Nietzsche, com a nossa derradeira virtude da probidade intelectual, é que ela pode manter oxigenado o espaço da crítica. Ou, para fazer justiça à sua pergunta, dizendo com Adorno, e precisamente porque ela não serve para nada, é que ela não serve a nada. Como é feita essa tomada de consciência da responsabilidade? Bom, existem várias maneiras, né? Uma delas é justamente o exercício da reflexão e o debate público, a discussão. Eu acho que um elemento que mobiliza e desperta a consciência para a responsabilidade são exatamente as catástrofes. E no momento em que as catástrofes acontecem, este é um momento em que abre-se o espaço e o horizonte para uma mudança de atitude em relação à nossa postura para com o mundo. Infelizmente, nós aprendemos com muita dificuldade. O Sloterdijk, que ele chama de autodidatismo e emissões da ignorância, é uma evocação disso. Nós emitimos ignorância o tempo todo, inconsciente dessas emissões, e nós aprendemos com muita dificuldade. O grande problema nessa nossa dificuldade de aprendizado é que hoje nós temos um potencial de destruição acumulado tão imenso que pode ser tarde demais. Então, há um risco e um perigo nesse despertamento. O despertamento através da catástrofe. Isso não significa demonização da tecnologia de jeito nenhum. Isso significa apenas uma atitude prudencial. E, portanto, aprender com a história. E, para isso, o filósofo que realmente é digno desse nome, quer dizer, que é a má consciência do seu tempo, ainda tem alguma coisa a dizer. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube.